Nessa aula a gente vai ver como que a gente vai conseguir editar toda a nossa Hero Section inteira, trocar por outra, alterar foto e tudo mais. Então se a gente vier aqui no painel, por exemplo, da versão 3, a gente pode trocar para uma outra versão, por exemplo, essa Loren Y Dollarcity Amet, que é uma outra Hero, a gente salva, recarrega a nossa versão 3, a gente vê que todo o conteúdo foi trocado. A foto, o texto, esse texto de destaque também é uma coisa legal que a gente vai ver. A gente também consegue trocar valores pontuais. Então, por exemplo, a gente na versão 3, na Hero da versão 3, a gente clica nesse lapisinho para editar. A gente quer trocar o comando no JS, então nesse caso pode ser npm start, só um exemplo. A gente salva aqui também. Quando a gente recarregar, a gente consegue ver que a gente consegue trocar isso também, mas caso a gente deseje, a gente pode vir na versão 3 de novo, selecionar a versão que a gente estava antes, salvar, recarregar. E prontinho, a gente retornou para a versão original. Vocês vão aprender a fazer tudo isso agora. Antes da gente entrar no nosso assunto de fato, eu queria fazer uma pequena correção. Se a gente recarregar a página, a gente pode perceber que o carmesim ele pisca e depois a gente tem a cor predominante do site. De novo, a gente recarrega, o carmesim ele aparece por um tempo e depois some. Isso não é muito legal, então o que a gente pode fazer? Primeiro a gente tem que garantir que os nossos servidores estão rodando, então aqui no back-end com Python manage.py run server, e o comando do front é o npm run dev. A gente vai entrar aqui no front-end, entrar em Components, Root Styles e trocar esse código aqui por esse 3A40AD, que é uma cor mais neutra, é um cinza. Então, se a gente voltar para o código e recarregar, a gente vai ver que o carmesim não mais vai aparecer, e sim uma cor mais neutra, que não vai conflitar tanto com a cor do site. Agora que o nosso problema foi resolvido, a gente pode continuar. Então, entrando no nosso back-end, uma das coisas que a gente vai fazer primeiro é criar um novo aplicativo. Então, como a gente vai trabalhar com a Hero Section, é interessante da gente ter um aplicativo separado para isso. A gente digita o comando python manage.py create app e nesse caso vamos chamar de heroes no plural. Na verdade é start app ao invés de create. Start App Heroes. Beleza, o aplicativo foi criado. A gente precisa, antes de mais nada também, pegar o nome exato dele, Heroes, vir no nosso settings.py e adicionar ele aos aplicativos instalados. Então, a gente não se esquece da vírgula. Opa! Aqui a gente tem o site versions e aqui a gente tem o Heroes que a gente acabou de criar. Como próximos passos, a gente vai entrar em models da Hero e a gente vai modelar o nosso novo modelo. Então, class hero, só que dessa vez no singular, começando com letra maiúscula, models.model, e aqui a gente vai criar o primeiro atributo. Eu acho que como atributo interessante a gente pode digitar title, que vai ser models.charfield, max length igual a 225, null igual a false. O verbose name, que é aquele nome amigável pra gente, a gente pode chamar de título, que é a tradução, né? E como atributo padrão, eu acho interessante se a gente colocasse como está hoje no site, que é esse aqui, Kickstart Your Next.js, então a gente volta no VS Code, no back-end e digita aqui, default. A gente cola o que a gente copiou do site. Vamos seguir umas outras etapas também, que é def, str, parênteses self, e aqui a gente passa dois pontos, e return title. Isso é, toda vez que, na verdade é self.title. Isso é, toda vez que o Django for se referenciar a esse modelo, a um modelo específico, ele não vai digitar, por exemplo, objeto hero tal, objeto hero 1. Ele vai se referenciar objeto e o title, que eu acredito que seja um bom nome para se referenciar. E aqui também a gente pode colocar o class meta e o verbose name a gente pode chamar de seção hero, que é a primeira dobra do site. E no verbose name plural a gente coloca seções hero. Então verbose name plural, seções
hero. A gente também pode criar de adianto o nosso serializer.py, que é aquele arquivo que traduz de SQL para JSON e que vai permitir a gente trabalhar com ele no front-end. Então, serializers.py, a gente cria. Primeiro a gente importa o nosso serializer, então from REST framework, import serializers, e aqui a gente cria a nossa classe. Então, hero serializer vai ser serializers.model serializer. E aqui a gente cria uma outra classe, class meta, e dentro a gente vai passar o seguinte, model igual a hero, lembrando que é esse modelo aqui que a gente acabou de criar. E como fields a gente vai passar a mesma coisa de sempre, underline, underline, all, underline, underline. A gente também pode ir direto para o admin.py. Então aqui a gente vai criar a classe, class hero admin, que essa classe vai fazer o nosso modelo aparecer no painel. Então, numa aplicação Django, a gente pode ter vários aplicativos, mas nem sempre a gente quer que todos apareçam no painel, senão vai poluir muito. Então, esse a gente quer admin.model admin, e aqui a gente vai colocar list display igual a gente vai passar colchetes, aspas vazias e title, que por enquanto é o único atributo que a gente tem. A gente salva. A gente também não pode se esquecer de criar as migrações, ou seja, aplicar esse carinha aqui, esse carinha aqui para o banco de dados. Então a gente vai digitar python manage.py make migrations. Tem algum problema aqui? Eu digitei errado aqui, na verdade não é models, é model. Então deixa eu limpar o terminal. Vamos rodar o comando de novo, python manage.py make migrations. Agora foi certo, e agora a gente aplica de fato. O make migrations ele escreve como que vai ser as mudanças, e o migrate aplica essas mudanças. Então python manage.py migrate, e o nosso aplicativo ele foi adicionado ao nosso banco de dados. E se a gente for no nosso admin, a gente pode recarregar aqui, a gente vai ver que não foi adicionado ainda porque eu esqueci um pequeno detalhe. No nosso admin, a gente precisa colocar um decorador aqui, que é o admin.register, e o nome do modelo que a gente criou, nesse caso é o hero. Então a gente coloca hero aqui, auto-importa, salva, e agora sim, quando a gente recarregar, a gente vê que tem um novo aplicativo no nosso painel. A gente já pode inclusive criar criar um item para esse novo modelo. O default já é esse aqui, então a gente salva. Pronto, agora já tem um novo item no nosso banco de dados. Antes da gente poder selecionar qual versão da Hero a gente quer nas versões do site aqui, então a gente vai ter um campinho que a gente vai poder selecionar se a gente quer Hero 1, Hero 2 e tanto faz. A gente precisa linkar essas duas, e a gente consegue fazer isso através da seguinte forma. No nosso back-end, a gente vem em Site Versions, Models, e cria um novo atributo, que vai se chamar exatamente Hero. Então, a gente linka esses dois através de uma chave estrangeira, que é um termo de linguagem de banco de dados, de SQL. Então, aqui a gente digita Models, foreign key. Primeiro, a gente vai digitar o nome do nosso aplicativo, então Hero, heroes.hero. A semântica é o nome do aplicativo, ponto, o nome do modelo que a gente quer linkar, que no caso é Hero. A gente passa também o verbose name, que a gente pode chamar de sessões Hero. Sessão Hero, melhor. Deixa eu ver se aqui está condizente com isso aqui. Tá. A gente, agora que a gente alterou uma mudança, a gente fez uma mudança no nosso modelo, a gente precisa aplicar para o nosso banco de dados. E vocês já sabem como, que é com o python manage.py make migrations. Aqui aperta Enter. A gente precisa do atributo onDelete. A gente precisa dizer para o Python, para o Django, o que a gente vai fazer caso a gente delete essa Hero.
Então, no nosso model do site version, a gente vai passar o seguinte parâmetro: onDelete igual a models.setNull. Ou seja, caso a hero que a gente já tinha atrelado a esse site version for deletada, a gente vai dizer que o hero vai passar a ser nulo. Então a gente limpa o nosso terminal e roda o comando mais uma vez: Python manage.py make migrations. A gente também precisa passar o atributo como null. Então a gente volta no nosso models.setVersions. A gente digita aqui null igual a true. Agora sim deve funcionar. Então a gente cls para limpar. Roda mais uma vez o comando python manage.py make migrations. E agora a gente vai rodar o comando python manage.py migrate para aplicar de fato essas mudanças no banco de dados. Python manage.py migrate. Beleza? Mudanças aplicadas. Se a gente voltar aqui e recarregar em uma página qualquer, a gente vê que a gente tem um novo campo de hero que a gente pode selecionar e salvar. Para a gente passar os dados dessa hero via API, a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vem em views.py dentro de site versions. A gente cria um atributo aqui novo chamado hero, site version, e passa o hero como índice. Então a gente salva aqui. A gente pode vir na nossa URL da API e a gente vai ver que a gente está trazendo o ID da hero, não, por exemplo, o atributo title. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar usar o serializer. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui dentro do nosso backend, embaixo de site version, a gente vai criar uma variável chamada hero instance, que vai ser igual a get object or for. A gente precisa importar isso. A gente importa desse django.shortcuts aqui. E a gente passa dois atributos, dois argumentos. O primeiro vai ser o modelo, o hero, o objeto que a gente criou, o nosso modelo. E o segundo vai ser pk, ou seja, a chave primária desse objeto que a gente vai trazer, vai ser igual a o site version no índice hero, que, como a gente viu, ele está trazendo o ID na chave primária dessa hero, e é isso que a gente quer. Mas só isso não vai bastar. Se a gente passar aqui, a gente vai ter um erro. Primeiro a gente precisa passar o nosso serializer. Então a gente vai criar a seguinte variável: hero igual a hero serializer. Vai passar o hero instance como argumento. E aqui no final a gente vai colocar .data. E agora a gente está pronto para chamar a nossa hero para a nossa API. Então se a gente colocar aqui hero nesse índice, minimizar e recarregar a nossa aplicação, a gente vai ver que a gente está trazendo a nossa hero de fato, o ID e o title. No nosso aplicativo HomeMain do nosso front-end, que está dentro de components e UI, a gente vê que não tem muita divisão por componentes, então a hero está dentro de uma coisa só. A gente pode fazer o seguinte: vamos criar um componente novo só para hero, que é esse daqui. Vamos dar uma classe aqui logo de hero também para ficar mais certo. Vamos criar aqui dentro de UI mesmo, a gente cria hero.tsx, a gente digita rafce, que é um snippet para a gente criar um componente de uma forma rápida. A gente salva e a gente pode dar um Ctrl X aqui para copiar. A gente cola toda a nossa hero aqui dentro, mas primeiro a gente coloca parênteses e agora cola, senão ia dar erro. E importa os componentes que a gente precisa. Então, o install code, o link, que é um componente do Next, o button e o image, que é um outro componente do Next. Agora a gente faz o seguinte: no lugar que a gente tirou a nossa section, a nossa hero, a gente importa o nosso novo componente. A gente está importando aqui, está salvando. Se a gente recarregar, a gente vai ver que nada mudou. A página recarregou aqui e continua a mesma coisa. E agora a gente vai passar os atributos que estão vindo da hero de fato para cá. Então a gente volta no nosso front-end. Como a gente está puxando aqui do site data, aliás, a gente está puxando os arquivos desse data aqui, tanto o title, a hero, a cor do site, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui dentro, vai passar um atributo chamado data
igual a data.hero. E na nossa hero, nosso componente, a gente vai digitar aqui entre chaves, data. E a gente coloca um N para o TypeScript não reclamar. Nas próximas aulas a gente vai corrigir a tipagem do nosso site, mas por enquanto vamos colocar um N mesmo. Aqui a gente pode dar um console.log. Aliás, vamos criar uma variável chamada title. A gente está usando esse formato aqui, que a gente está declarando o nome da variável dentro de code chaves, para facilitar. A gente poderia também fazer dessa forma, sem as chaves. Mas eu acho essa desestruturação um pouco mais fácil, né? Então, title igual a data. E aqui a gente já vai trabalhar logo mais, porque esse Next.js 14 ele tem uma corzinha diferente. A gente já vai fazer isso, então a gente pode comentar tudo que está aqui dentro. E aqui a gente passa entre chaves o nosso title. E quando a gente recarregar, a gente vai ver que o nosso atributo ele já está vindo do back-end. Como eu mencionei, só que a gente não tem uma cor destacada, a gente já vai corrigir isso. Para isso a gente pode vir no nosso model.py do Heroes, a gente vai criar um novo atributo para esse modelo, então a gente chama ele de highlight term, ou seja, termo destacado em tradução livre, e vai digitar models.charfield, max length pode ser 100, não vejo necessidade de ser mais, null igual a false, aliás, null a gente pode ignorar simplesmente, verbose name, a gente digita, verbose name, a gente vai colocar, pode ser termo destacado do título, e o default na verdade a gente não precisa colocar o default, então a gente deixa assim como tá. A gente dá um cls aqui para limpar o terminal e roda o comando mais uma vez, python manage.py run make migrations. Tá, aqui ele está falando para a gente definir um valor default. A gente digita 1 aqui e nesse caso pode ser aspas vazias, simplesmente. Beleza, agora que a gente criou as migrações, a gente vai aplicar elas. Então python manage.py migrate. A gente aplicou as migrações. Agora, se a gente for no nosso painel e ir na Hero, a gente vê que a gente tem um novo campo aqui, que é o termo destacado do título. Então, é essa corzinha aqui que a gente quer destacar. Então, qual delas a gente quer? Nesse caso, a gente pode vir no Next.js 14 mesmo, ou melhor, a gente vem no Website Minute para ser diferente e ver que funciona. A gente salva. Uma vez que o nosso objeto foi salvo, a gente pode vir na nossa API e ver que agora o termo destacado está vindo do nosso objeto. Consequentemente, isso quer dizer que a gente está apto a trazer ele aqui também no nosso Hero, né? No nosso componente Hero. Então a gente pode digitar aqui highlight term, que a gente vai poder usar agora no nosso componente do título. Para ficar interessante, a gente deve fazer o seguinte: a gente pode recortar isso daqui, criar um novo componente dentro de UI chamado Hero Title. Só que eu estou criando uma pasta, tem que criar um arquivo. .tsx, rafce. E aqui a gente cola o que a gente recortou lá da nossa home. No nosso componente da Hero, a gente importa o nosso recém-criado componente Hero Title. Então a gente digita Hero Title. Já auto-importa ele, fecha a tag. Só que aqui no Hero Title a gente está pedindo também o atributo Title. Então a gente passa aqui Title e já de adianto também passa o Highlight Term, que é esse camarada aqui. A gente passa uma vírgula e aqui a gente vai tipar eles. Então a gente, depois que a gente fecha a chave, a gente digita 2 pontos, chave de novo, digita Title, 2 pontos, string, e o Highlight Term. Highlight Term, a gente também declara ele como se fosse uma string.
E agora, aqui no Hero Title, a gente vai passar os nossos termos. Então, title igual a title. E o highlight term vai ser igual a highlight term. De volta ao nosso componente Hero Title, e criei uns comentários aqui que vão ajudar a gente a entender qual vai ser a nossa lógica para criar essa palavra destacada. E vai ser o seguinte, o nosso title vai ser aquele que a gente passou lá no nosso painel. O highlight term a gente passou diferente, mas vamos imaginar que é esse daqui, esse do meio. A gente vai dar um split nessa string, então a gente vai tornar ela um array de strings, onde o índice 0 vai ser o kickstart OR e o índice 1 vai ser essa parte aqui. E o nosso highlight term vai deixar de existir. Após isso, a gente pode pegar o índice 0 desse array e colocar em uma nova variável, que isso daqui na verdade é uma string, e dentro a gente vai passar esse span, que ele sim vai conter a classe que vai deixar nosso destaque colorido. E dentro desse span a gente vai passar o highlight term, que deixou de existir aqui, mas aqui ele volta. E por final a gente vai colocar esse website minute, que é o índice 1 desse novo array, que juntando a gente vai ter um novo H1 que vai ter o seu destaque. A gente pode começar o nosso script removendo todo esse comentário e declarando um useState, que vai se chamar HTML e o seu set HTML. useState, a gente precisa importar esse useState, e como valor padrão ele vai receber o title. Então a gente passa o title aqui. Aqui dentro também a gente pode declarar um useEffect. E dentro desse useEffect a gente declara uma variável chamada newHTML, que vai ser uma string vazia. Na verdade, essa string vazia vai se tornar, a gente precisa declarar esse newHTML como html.split new highlight term. Como esse new HTML ele pode ser uma string, mas também irá se tornar um array de strings, a gente precisa declarar a sua tipagem da forma correta. Então a gente coloca dois pontos, string ou string e colchetes abrindo e fechando, que aí a gente tem uma tipagem que vai servir. A gente também precisa criar uma validação, que é se o newHTML.length for maior do que 1, significa que o usuário ele digitou um highlight, né? Digitou um termo que está dentro do título. Vamos supor que o título é Lorem Y, ele coloca um highlight term nada a ver. Esse highlight aqui não vai detectar nada e o título e o HTML vai se tornar um array com um único índice. Não é isso que a gente quer. Então a gente coloca esse valor aqui, onde o new HTML vai ter um novo valor que vai ser ele mesmo, na posição 1, aliás, na posição 0, mais esse span aqui, a gente coloca entre crases, porque a gente vai usar o template strings. Aqui dentro desse Next.js 14, a gente vai colocar o sinal de dólar, chaves e o highlight term. E por último, a gente vai colocar o newHTML na posição 1. Mas se esse índice aqui tiver apenas um índice, a gente vai colocar um else, onde o newHTML vai ser o próprio title. E no final a gente vai dizer o seguinte, set HTML igual a newHTML. O que a gente pode fazer também é tirar esse class name e colocar só class, porque isso não é um elemento JSX, isso vai ser renderizado como HTML mesmo. E aqui a gente vai remover tudo que a gente tem dentro da nossa tag H1. E quando a gente remover, a gente vai declarar um atributo chamado dangerously set in HTML. Esse atributo aqui, a gente vai abrir e fechar chaves. A gente vai abrir e fechar chaves de novo. Vai digitar underline, underline, HTML, dois pontos. E passar o HTML, que é esse useState que a gente declarou aqui. E quando a gente salvar e voltar para o nosso projeto, a gente recarrega. A gente vê que o nosso destaque já está funcionando. A gente pode estar trocando aqui o que a gente digitou. Então, ao invés de website em minutes, a gente coloca Next.js 14.
A gente salva e recarrega aqui. E vou lá, a gente criou uma forma de destacar o nosso... destacar o nosso destaque é meio redundante, mas enfim, vocês entenderam. E para essa aula não ficar muito grande, eu vou dividir ela em duas, onde na próxima a gente vai aprender a trabalhar com imagem e também vai trocar esse texto aqui e criar outras versões da Hero e tudo mais. Então, até a próxima aula.